o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde em vão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouviu a oração, teve dele compaixão. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração? Murmura até e fala que Deus não te ouve. Talvez você saiba e opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Queridos e queridas irmãs, irmãos, eu quero saudá-los a todos com a doce paz do Senhor Jesus e já cumprimentando a todos nesta noite, desejando você uma excelente e abençoada noite de sábado, dia 3 de janeiro. Estamos no terceiro dia do nosso propósito de oração, debaixo do tema 12 dias de oração para 12 meses de solução. Dentro do propósito, meu projeto de vida vitoriosa em 2026. E a pergunta que não quer se calar: você já fez o seu projeto de vida vitoriosa? Você já escreveu ali o seu projeto? Você já selecionou diante do Senhor Deus o seu projeto de vida vitoriosa? Eu creio que sim. E nessa oportunidade eu quero saudar, cumprimentar a irmã Regina Maria de Paula, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e uma boa noite. Junto eu quero também saudar a irmã Mara Rome, com boa noite, e o meu amigo, seu esposo, o irmão Roberto. Deus abençoe vocês, depois de umas férias merecidas, né, do lado da família, do lado da irmã, naquele sítio abençoado, a irmã Mara desfrutando lá, e o nome do Pai foi glorificado. Deus abençoe sua vida, irmã Mara, e toda a sua família. Nessa oportunidade, eu quero saudar o irmão Arlan, juntamente com ele, a senhora, sua esposa, a irmã Vívia, e no fruto desse relacionamento tem aí o Gabriel. Deus abençoe poderosamente, e a minha esposa,
já está conosco também nesta noite a Ju Maia Souza, nos dando também a graça da sua presença. E já está conosco a irmã Rosalina Piola. Bênção de Deus, a paz do Senhor e uma boa noite. Eu quero chamar a sua atenção, que já se encontra conosco nesta noite, já participando desta live abençoada, a irmã Glória, a irmã Maria da Glória Machado. Que Deus te abençoe, irmã Glória, a paz do Senhor Jesus. E eu quero convidar você que está conectado, ligado comigo, a pegar esse dedo ungido seu, e vai aí e compartilha esta live. E ao mesmo tempo que você já compartilha, você dá o seu like, a sua curtida e também já deixa os seus comentários. Não esqueça que você compartilhando com alguém a oração que nós fizermos aqui vai alcançar esta pessoa. Quando você toma essa atitude de compartilhar, você está abençoando a vida de alguém. Então faça isso, compartilha nesse exato momento esta live com alguém, porque uma palavra ministrada aqui pode ser um divisor de águas na vida dessa pessoa que se encontra num momento tão difícil, ou esperando uma palavra, ou esperando uma direção, e aqui Deus fala com ela. Amém? Então seja um agente de milagre. Compartilhe esta live com o máximo de pessoa que você puder, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero, nesta noite maravilhosa, são 21 horas com mais 4 minutos, chamando a sua atenção que dentro do seu projeto de vida vitoriosa, tá, você precisa estar sempre em oração, porque tem algumas pessoas que o Senhor Deus desperta para orar na madrugada. Você está dormindo, de repente aquele despertamento, aí você levanta na madrugada, usa o toalete, e aí você vai deitar e o Espírito Santo fala: ei, ore agora pelo seu projeto. Apresenta o seu projeto. E é naquele exato momento que o Senhor Deus te despertou e você já pegou o projeto, colocou debaixo do joelho, é aí que Deus já começa a fazer algo acontecer. Então não perca as oportunidades de você tirar o seu momento com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Dobra a sua atenção, porque eu estava meditando na manhã deste dia em uma palavra para compartilhar com vocês, e o Espírito do Senhor Deus colocou no meu coração alguns capítulos e alguns versículos. E eu quero aqui dar início ao primeiro capítulo, versículo, depois já vou para outro para parafrasear o texto. Vamos lá. Primeiro texto, você pode anotar aí, depois você ler com calma, se encontra no livro de Provérbios, escrito por Salomão, no capítulo de número 19. Vamos meditar aqui no versículo que Deus colocou no meu coração de novo, versículo 21, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aí, parafraseando o texto, eu quero ler com vocês o livro de Jó, no seu capítulo de número 42. Leiamos o que o Senhor Deus, através de Jó, deixa bem claro para a minha vida e a sua vida. Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse-lhe: bem sei eu que tudo podes. Aleluia! É esta convicção que o Senhor Deus requer de nós. Ragão de que elevasse. Lebion de que levaiaço. Eu já estou sentindo a graça do Senhor.
É esta convicção que o Senhor Deus requer de nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às frustrações ou os cansaço físico, mental ou espiritual. Mas o Senhor requer de nós esta confiança. E eu digo para você que é possível. Por quê, pastor? O Senhor fala que é possível, porque o Senhor nos afirma em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas em Deus que nos fortalece. Então, por isso que eu falo para você, esta convicção é fundamental. Olha a convicção deste homem, continuando ainda o versículo de número 2, bem sei que tudo podes, olha a continuação, e nenhum dos seus, aleluias, ou dos teus pensamentos, ou planos, ou propósitos, podem ser impedidos. Aí eu me lembro de Isaías, capítulo de número 43, verso 13. Antes que houvesse dia, eu sou, e nada faz escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Dobra a sua atenção nesta noite gloriosa de sábado. Eu quero falar ao seu coração, principalmente a você, que acreditou na convocação para escrever, colocar numa folha de papel, numa folha de caderno, o seu projeto de vida vitoriosa para 2026. Como eu coloquei o meu projeto, eu creio que você também já fez o seu projeto, eu digo a você, aleluia, que quando o seu projeto e o meu projeto está alinhado à vontade de Deus, porque quando nós fazemos um projeto, nós estamos mostrando para o Senhor, Senhor, eu tenho sonhos. Ou seja, quando você fala para o Senhor que você tem sonhos, você está falando para Ele, Senhor, eu não estou morto. Senhor, eu tenho projetos. Você está falando para o Senhor, Senhor, eu acredito que o Senhor, como arquitetor do meu projeto, é poderoso para realizar. Tem o projeto de vida da salvação, o projeto da libertação, o projeto da restauração, o projeto da porta aberta, o projeto da salvação que envolve família e parentes. Você precisa acreditar. Ainda que a circunstância diz não. Aleluia, aleluia, aleluia. Propósito e meu projeto de vida vitoriosa. No terceiro dia. Escuta, nós lemos um texto de suma importância para nossas vidas, que nos leva a acreditar, que nos leva a ter uma convicção no Deus tudo pode. Escuta, eu quero compartilhar com você o que eu escrevi aqui, dizendo assim, todos nós, sem exceção, todos nós fazemos planos, nós temos sonhos, nós temos projetos, fazemos sonhos, projetos, expectativa para o ano novo. Principalmente quando está na viração, no dia 1º. Você já tem expectativa, os sonhos, seja eles espirituais, ou seja físicos, seja eles materiais, ou seja profissionais, mas você tem sonhos, você tem projetos, você tem expectativa para o ano que inicia, que algo começa a acontecer. Sabemos que na caminhada, como eu disse ontem, muitas coisas podem acontecer. Numa caminhada, numa viagem, muitas coisas podem acontecer. Mas o diferencial em uma caminhada, em um projeto, em um sonho, em uma expectativa, é quando nós colocamos o Senhor Deus na frente dos nossos projetos, na frente dos nossos sonhos, na frente da nossa expectativa diante de situações
Nunca esqueça, você colocando Cristo à frente, não tem nada para dar errado. Por quê, pastor? Porque eu vou mostrar para você. Escuta, a palavra do Senhor nos aponta, mas a palavra nos ensina que não é quanto planejamos o que garante a vitória. Isso é muito importante. Não é o quanto nós planejamos. Tem pessoas que planejam viajar, guarda dinheiro, faz isso e aquilo, vai numa agência de viagem, organiza tudo, mas é algo fundamental que eu vou te falar agora. O que garante a vitória, e sim, é quem governa esses planos. Ou seja, quando eu e você dobramos os joelhos, ou assentamos, escrevemos os nossos projetos e colocamos diante do Senhor, irmãos, o Senhor Deus ele vai começar a dirigir os nossos passos. E quando ele começa a dirigir os nossos passos, o salmista nos afirma, no Salmo de número 34, se não me falha a memória, ele diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando ele fala os passos de um homem bom, ele está falando de obediência. Ele está falando de obediência. Lembra o que eu citei ontem? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obedecer a sua voz, e assim fazer tudo aquilo que ele te ordena, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O segredo da resposta do meu projeto é a obediência à voz de Deus. Deus mandou você ir, você vai. O Senhor Deus mandou você ficar, você fica. O Senhor Deus mandou você fazer, você faz. O Senhor Deus mandou você não fazer, não faça. Esse é o segredo. Este é o segredo. Escuta. E aqui ele nos aponta, uma vida vitoriosa começa quando? Aleluia! O propósito de Deus tem a palavra final. Aí eu cito de novo Provérbios capítulo 16, versículo 1, que nos afirma que do coração do homem são os sonhos, são os projetos, mas a resposta final vem da boca de Deus, ou dos lábios do Senhor. Pastor, eu faço planos, eu tenho sonhos, mas eu não posso ter e criar expectativa. Não, pastor, não. Por que não? Porque quando você começa a criar expectativa, você está alimentando uma palavra chamada ansiedade. E isso não está no vocabulário do Senhor nosso Deus. Não. É por isso que nós, como ser humano, nós temos facilidade de cair nesse grande erro de ansiedade. O Senhor Deus, conhecendo a nossa estrutura, ele escreve em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, dizendo, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Escuta bem, quando eu leio ainda no livro de Tiago, eu quero compartilhar com vocês, no capítulo de número 4, versículo de número 15, Tiago, capítulo 4, versículo 15. Em lugar de dizer, oh meu Deus, em lugar de que dizeis, se o Senhor quiser, eu vivereis, e farei isto ou aquilo, ou seja, a vontade de Deus. Se Deus assim permitir, faremos. Se Deus assim nos der condições, faremos. Se Deus assim nos orientar, chegaremos. Nunca esqueça a vontade de Deus que prevalece. Por quê, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 28. A vontade de Deus nas nossas vidas. Por quê, pastor? Dentro da vontade de Deus, realiza algo sobrenatural. E o Senhor está falando ao seu coração nesta noite. Você fez plano? Louvado seja Deus.
E quando o seu plano e o meu plano é alinhado à vontade de Deus, eu encontro o quê? Eu encontro que em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo, aleluia, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, ou seus projetos, ou seus planos. E eu digo a você, aleluia, oh, larabai, de que ela manda. Eu digo a você que o propósito de Deus é maior do que os seus propósitos. O projeto de Deus na sua vida é maior do que os seus projetos. O sonho de Deus na sua vida é maior do que os seus sonhos. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a sua visão, ela tem um limite, mas a visão de Deus não. A visão de Deus, ela ultrapassa o limite. Por quê, pastor? Porque dentro do seu sonho, você só ouve aquilo que o seu ouvido alcança. E tem coisas que você não ouve, mas Deus ouve. Tem coisas que você não vê, mas Deus vê. Meu Deus do céu. É por isso que o Senhor Deus te despertou a adentrar nesta live e acreditar que quando eu coloco meus planos alinhado à vontade de Deus, eu tenho que descansar. Escuta, eu vou te revelar algo muito importante nesta noite. E algumas pessoas, peço perdão ainda porque eu estou com algumas sequelas ainda da pneumonia, então é tosse. Então presta bastante atenção. Dentro do propósito, tá? Eu vou te revelar algo muito importante. O Arla já deu um aleluia, a irmã Mara já deu uns glória, a irmã Glória já deu uns glória. Eita, Jesus lindo. Pastor, é pecado eu planejar? É pecado eu sonhar, pastor? Não é pecado. É sabedoria. O seu sonho, dentro da vontade de Deus, é alimento para a sua alma. Um ser humano que não sonha, ele não tem vida. Eu vou mostrar para você pessoas que morreram espiritualmente falando e hoje reflete na sua vida. Qual é, pastor? Irmãos, já vi várias matérias de pessoas que vieram com sonhos, acreditando para a cidade grande. Chegou ali, nada daquilo aconteceu. E aquela pessoa foi se frustrando, e os sonhos delas foram indo embora. E as pessoas acabaram de ficar debaixo de uma marquise, debaixo de uma ponte, ou deitado nas calçadas. Foram para Cracolândia, perderam os sonhos, não conquistaram os seus objetivos. E essas pessoas desacreditadas chegaram ao fundo do poço. Mas ali uma luz brilha no fundo do túnel, que é Jesus dizendo a elas: ainda que os seus sonhos se frustraram, ainda que você chegou ao fundo do poço, mas lá no fundo tem uma semente que tudo pode acontecer. Então eu digo a você que está ao alcance desta live, estamos a 3 dias de um novo ano. O Senhor Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo aquilo que nós opera. Irmãos, vocês estão vendo aí no mundo físico o que tem acontecido. Uma pessoa que se achava intocável
intocável. Irmãos, foi tocada. O Senhor está mostrando a mim, a você. Eu tenho poder, eu arquiteto, eu faço, eu mando, eu desmando, eu abro porta, eu fecho porta, eu curo, eu exalto, eu abato. Rapaz, que eu não mando vai a sério. O Deus que você serve, o Deus que você apresenta esse projeto, é o Deus que está sentado no sublime trono. E tem alguns que digam, Deus não está vendo. Porque o Senhor Deus está permitindo isso? Porque o Senhor Deus está permitindo eu passar por isso? O Senhor Deus não está vendo a humilhação que eu estou vivendo? O Senhor Deus não está vendo as minhas lágrimas? O Senhor Deus não está vendo a situação do meu filho, da minha filha? O Senhor Deus não está vendo a situação do meu casamento? O Senhor Deus não está vendo a minha crise? O Senhor Deus não está vendo a situação que eu estou vivendo com desemprego? O Senhor Deus está vendo, sim. E eu digo a você, Ele já está trabalhando sem você perceber. Como eu disse ontem, o Senhor Deus, Ele trabalha no invisível. E Ele está trabalhando. Então, ou seja, não é pecado você planejar, você sonhar. Não, pastor, o que é? É sabedoria. Quando você faz um projeto e apresenta a Deus, é sabedoria. Aleluia. O problema não é ter planos. O perigo e o problema é excluir Deus dos seus planos. Quantas pessoas, dobra a sua atenção, há planos que nascem das emoções, das pressas ou do medo. Isso é um perigo. Quando a pessoa faz as coisas pela emoção, se precipitam, se empolgam. Como tem o velho ditado, nem tudo que brilha, que reluz, é ouro. Cuidado, não se precipita. Nem toda porta que se abre é um sinal de Deus. Porque o adversário da nossa alma, ele faz o ouro brilhar. E você pensa que é ouro. Ou melhor dizendo, ele faz alguma coisa brilhar para você pensar que é ouro. O adversário da nossa alma, ele abre porta. Mas aí você que tem que buscar de Deus o discernimento se essa porta é de Deus ou não. Quando eu estou falando de porta, eu não estou falando só de uma porta de emprego, eu estou falando de uma porta de um relacionamento, eu estou falando de uma porta de uma oportunidade, eu estou falando de uma porta de uma venda, de uma compra. Então eu estou falando de porta de vários aspectos. Então você que tem que estar atento, porque há planos que nascem da emoção, que é um perigo. Há plano que nasce da pressa, das precipitações. E há planos que nascem do medo. Pessoas com tanto medo, debaixo de tanta pressão, tomam decisões que Deus não está. Faz dívidas. Contrai dívidas. E ainda quer usar a fé em cima do cartão de crédito. Cuidado com isso. Não vai por esse caminho. É por isso que o Senhor Deus colocou esse propósito. Meu projeto de vida vitoriosa diante do Pai. Escuta. Quantos planos você já fez sem consultar o Senhor? Uma viagem, uma compra, uma reunião. Quantos planos você já fez sem consultar o Senhor? Num relacionamento? Hein? Um empréstimo? Quantas coisas. E você se frustrou, se decepcionou,
E hoje você sofre as consequências, até hoje, por causa disso. Se você parasse pelo menos 2 minutos e buscasse em Deus, em oração, você não sofreria o que você sofreu ou o que você está sofrendo até hoje. O Senhor Deus está falando. Escuta. O perigo de planos sem direção. Há um perigo muito grande de planos sem direção. Nem todos os planos bem sucedidos ou intencionados vêm de Deus. É isso aí. Há um episódio na Bíblia de um homem chamado Uzá. Só fugiu da memória a passagem bíblica. Mas se o Dinésio jogar lá no Google e colocar usar, né? Usar na Bíblia, né? Usar não é uma forma de usar, é um personagem bíblico, é um homem, tá? Que quando o rei Davi, ele estava saindo da cidade de Obed-edom, trazendo a arca de Deus, só que a arca do Senhor Deus tinha que trazer nos ombros do sacerdote, dos levitas. Então, direção, mas Davi, o que Davi faz? Davi pega a arca de Deus, coloca sobre um carro de bois, e os bois vieram trazendo a arca, e a arca balançava, a arca de Deus parecia cair, e Uzá foi para segurar a arca, com boa intenção, intencionado a ajudar. E quando ele foi, a arca parecia que ia cair, saiu fogo de dentro da arca e consumiu Uzá. Cuidado. Você já ouviu aquela expressão mundana? De boa intenção, o inferno está cheio. É por isso que você não pode se precipitar. Eu vou mostrar algo aqui dentro da palavra de Deus que nós lemos no livro de Jó. Lembra, no capítulo de número 42, versículo 10, a Bíblia nos afirma dizendo: e o Senhor Deus mudou, transformou o cativeiro de Jó, quando mesmo orava pelos seus amigos. Amigos esses que o condenaram, julgaram, falando que ele estava em pecado. Julgaram Jó. E o Senhor Deus disse: ora por eles, perdoa eles. E Jó assim fez. Ou seja, você está fazendo plano, você está fazendo um projeto. Será que você colocou dentro do seu projeto dizendo: Senhor, me ajuda a perdoar? Me ensina a perdoar? Porque o perdão é uma porta que se abre no mundo espiritual para que as bênçãos de Deus comecem a fluir na sua vida. Então foi assim que aconteceu. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus muda a história de Jó. Deus multiplica na vida de Jó. E o Senhor está dizendo aqui nesta noite: não julgue, somente ore. E aqueles que te julgam, deixa eles na mão do Eterno, porque uma hora a fatura chega. Eu posso ouvir eu posso ler um glória a Deus, eu posso ler um aleluia, eu posso ler um amém aí nos comentários. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu estou falando de pessoas que intencionadas, porque nem todos os planos bem intencionados vêm de Deus. Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, está escrito assim: há caminhos para o homem parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. O que eu disse, você vê com os olhos e dizendo assim: nossa, é perfeito, é tudo que eu precisava. Aí eu vou para a Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, no capítulo de número 16,
versículo de número 7 em diante, quando o Senhor Deus visita Samuel, manda ele até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. E quando vem a Eliabe, Abinadab e Samar, ele olha e disse, é este. E o Senhor Deus disse, não é este. É esse, Deus disse, não é esse. Então passa os três diante dos olhos de Samuel. Pela visão de Samuel, ele ungiu o primeiro, Samar. Ele ungiu o segundo, Abinadab. Ou o terceiro, Eliabe. E o Senhor Deus disse, não é um desses. Então ele olha para Davi. Porque o Senhor Deus disse, é este. Então quando ele olha para Davi, ele rejeita Davi. Ele olha para o tamanho de Davi. Ele olha para o porte físico de Davi. Então o Senhor Deus disse a Samuel, Samuel, eu não vejo como os vê os homens. Os homens veem o que está diante dos olhos. Olha o perigo. Olha o perigo aí. Tá? Cuidado, não se precipita. Tá? É igual aquele automóvel, né, que você vai comprar um automóvel de 2021, ou perdão, de 2017, de 2011, aí, perdão, aí dá um banho nele, passa um pretinho no carro, dá uma polida na pintura, aí você olha, nossa, que carro lindo, nossa, esse carro tá lindo, mas vê o motor dele. Por fora está lindo, encheu os seus olhos, mas e o motor, que é a vida do carro, que é o coração do carro, que é o cérebro do carro, como é que está? Porque o motor está tampado. Então, diante dos olhos de Samuel, Davi era inferior. Mas o Senhor não vê como vê os homens. É por isso que eu disse lá atrás, o Senhor ouve o que você não ouve. O Senhor vê o que você não vê. Então é por isso que eu e você precisamos apresentar os nossos projetos diante de Deus. Porque aquilo que você pensa que é bom para você, não é. Você escreveu. Mas quando apresentamos diante de Deus, Deus olha e diz, você escreveu, mas esse tópico aí não é bom para você agora. Você não está preparado agora. Você não está preparada agora. Você colocou aí no primeiro, colocou no segundo, colocou no terceiro, mas eu vou colocar lá no 10º, porque agora você não está preparada. Agora você não está preparado. Então escuta. O Senhor está falando a você. É melhor você estar dentro da vontade de Deus. Pode fazer projeto? Pode. Pode sonhar? Deve. Mas nunca esqueça que tem que estar alinhado à vontade de Deus. A vontade de Deus. Escuta. Quando o Senhor Deus está no centro, quando o Senhor Deus não está no centro dos seus propósitos, o esforço é grande, mas o resultado é vazio. Eu acho que vou ter que repetir porque eu não estou ouvindo, eu não estou lendo um glória, eu não estou lendo um aleluia, eu não estou lendo um amém. Eu vou repetir. Quando o Senhor Deus não está no centro dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos, o esforço é grande, mas o resultado é vazio. Quantas pessoas se esforçam ao ponto de se cansar e não ver resultado? Por quê? Porque o Senhor Deus não está no centro. Centro demonstra equilíbrio. É o que o Senhor Deus revela a nós. Precisamos adentrar 2026, porque tem pessoas que só mudou o calendário, mas ainda não mudou a sua vida. Tem pessoas
que só marcou no calendário, mas ainda não tomou uma posição, tá, no ano de 2026. Então é necessário você adentrar 2026, já colocando diante do Senhor os seus projetos, os seus propósitos, e nunca esqueça, colocar Cristo no centro dos seus planos. Coloca Ele no centro que você vai ir. Coloca Ele no centro do seu casamento, no centro da sua vida financeira, no centro da sua vida espiritual, no centro da sua vida conjugal, e não deixa nada e ninguém tomar o lugar de Deus na sua vida. Não deixe, por favor, não deixa nada e ninguém tomar o lugar do Senhor na sua vida. Escuta, adiantando, plano sem oração gera cansaço. É por isso que nós estamos em 12 dias de oração para 12 meses de solução. E tem pessoas que não querem orar. Tem pessoas que já adentraram o ano sem orar. Tem pessoas que já estão no 3º dia e nem oraram ainda. Isso é um perigo. Por quê, pastor? Plano sem oração gera cansaço. Gera frustração. Tira um tempo. Ora ao Senhor. Apresenta ao Senhor Deus os seus planos, os seus projetos. Apresenta ao Senhor Deus a sua vida. Fala com Ele. Perdão, mais uma vez. Fala com Ele, Senhor, aqui está o meu plano, aqui está o meu projeto. Mas eu não deixa, Senhor, nada acontecer se não for da tua vontade. Ainda que eu peça, Senhor, ainda que eu insista, mas não deixe acontecer se não for da tua vontade, porque o Senhor tem o melhor para mim e o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. Ore assim. Planos com Deus gera descanso. Planos sem oração gera cansaço. Planos com Deus gera descanso. Propósito do Senhor. Ah, Jesus. Deixa eu correr aqui devido ao horário. Eu preparei aqui algumas coisas que me chamam muita atenção. Propósito de Deus não falha. O que Deus determina não pode ser frustrado. Quando aliamos os nossos projetos ao céu, a vitória é consequência. Ai, Jesus. Aleluia. Para nós orarmos. Como alinhar o seu e o meu projeto de vida vitoriosa à vontade de Deus. Primeiro, se eu fosse você, eu anotava o que eu vou falar agora. Primeiro, oração antes da decisão. Não decida antes para orar depois. Ou seja, tem pessoas, eu já falhei muito nisso. Eu estou falando, eu não sou perfeito, eu já falhei muito nisso. Entrar no carro, pegar no volante e fazer a oração. O certo é eu orar dentro da minha casa. Se eu for fazer uma viagem, orar com a minha bagagem. Então, ou seja, antes de mais nada, orar antes da decisão. Pois tem pessoas que decidem primeiro e ora depois. Não entra por esse caminho. Como alinhar o seu projeto de vida vitoriosa à vontade de Deus? Ora antes da decisão. Segundo, palavras antes da atitude. Antes de você ter uma atitude, a palavra de Deus é a base. Leia a palavra. Terceiro, direção espiritual antes da execução. Senhor, eu preciso, mas o Senhor
acima de tudo, me dá uma direção. Guia meus passos. Senhor, controla minhas emoções. Freia a meus lábios. Davi orou assim. Senhor, coloca um freio nos meus lábios. Davi orou dessa forma. 4. Obediência, mesmo quando não faz sentido. Não faz sentido, mas eu vou obedecer. Não faz sentido eu ficar parado aqui, mas eu vou obedecer. Não faz sentido eu ficar parado atrás desse carro há tanto tempo. Eu vou obedecer. Porque se eu estou parado aqui, porque Deus está me dando um livramento lá na frente. Se o ônibus atrasou, é porque Deus está me dando um livramento lá na frente. Se a fila não está andando, é porque Deus está fazendo alguma coisa. Então, ou seja, a obediência, mesmo quando não faz sentido. Porque o médico está demorando, porque o laudo não chega. Ei, não faz sentido, mas a obediência está te levando a algum livramento. Para eu finalizar, e nós usarmos o ato profético, já está com a sua folha? A minha está aqui. E o ato profético desta noite. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti o meu terceiro projeto de vida vitoriosa para 2026. É o ato profético. E nesse momento, o pastor Anderson vai para um joelho, junto com você. E aqui debaixo do meu joelho, aqui está o meu projeto de vida vitoriosa. Aqui está o meu projeto e aqui está a folha. E você vai pegar comigo o seu projeto. E vamos colocar debaixo do joelho. Como eu acabei de fazer agora. Como eu acabei de fazer. E juntos vamos falar com o Criador do céu e da terra. Hoje, não esqueça, nós vamos apresentar o terceiro projeto diante do Senhor. E você vai orar comigo. Se você crer, como o Senhor diz em sua palavra em João 11:40, verás a glória de Deus. Vamos orar. Vamos falar com o Criador. Aquele que tudo pode, que tudo faz. Descansa. Creia somente. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela tua infinita bondade e misericórdia, eu me coloco em tua presença, de joelhos dobrados, em reverência ao Senhor Criador do céu e da terra. Na oportunidade que o Senhor concede a mim, a minha irmã e o meu irmão, juntos colocamos diante de Ti o nosso propósito, a nossa vida, o nosso projeto.
Senhor, dentro do tópico 12 dias de oração para 12 meses de solução. Pai, aqui debaixo dos meus joelhos está o meu projeto de vida vitoriosa para 2026. Ó Senhor, do outro lado, ó Pai, existem homens, mulheres, servos e servas, mães, pais, filhos e filhas, avó, avô, ó Deus, e outras pessoas, nesse mesmo propósito, com seus projetos, debaixo dos seus joelhos, ó Pai, consagrando a Ti o terceiro propósito, o terceiro projeto, o terceiro sonho, meu Deus, diante de Ti. Ó glorioso e poderoso, colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso terceiro projeto, porque cremos, acreditamos, como Jó, meu Pai, nos afirma no capítulo 42, no verso de número 1 e 2. Eu bem sei que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Meu Deus, o adversário da nossa alma, ele tenta de várias as formas, ó Deus, paralisar os nossos sonhos, os nossos projetos. Meu Deus, tenta parar, Senhor, com calúnia, com perseguição, com seta de desânimo, colocando dúvida, incerteza para gerar incredulidade. Mas graças te damos, meu Deus, que nós temos o Espírito Santo que está vivo dentro de nós. O Espírito Santo da verdade que nos aponta, que nos mostra, que nos direciona. Meu Senhor e meu Pai, eu oro, meu Deus, por pessoas que estão fracas na fé e querem se fortalecer no Senhor e na força do Teu poder. Eu oro, meu Deus, por pessoas que estão, meu Pai, nesse propósito, nesse projeto, meu Deus, que precisa de uma direção, precisa tomar uma decisão, mas não quer tomar nenhuma decisão, meu Deus, antes de consultar o Senhor. E aqui nós estamos, meu Deus, orando, consultando e apresentando a Ti. É da Tua vontade, Senhor. É da Tua vontade, meu Deus, como Tiago, no capítulo de número 4, versículo 15. É da Tua vontade eu ir, é da Tua vontade eu fazer, é da Tua vontade eu ficar, é da Tua vontade eu vender, é da Tua vontade eu comprar, é da Tua vontade eu entrar, é da Tua vontade eu me relacionar. Senhor, estamos na Tua dependência. Ó Pai, os nossos projetos está alinhado, meu Deus, aos Seus sonhos, aos nossos projetos. Ó querido Deus, eu creio que através desta oração que estamos fazendo neste momento, o Senhor com seus ouvidos, meu Deus, atento à oração deste lugar, contempla, meu Pai querido, a mãe, um pai, ó Deus, a esposa, o esposo, um filho, uma filha que clama, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu apresento na palma das Tuas mãos, ó Deus, o terceiro dia, que pode estar representando, meu Deus, dentro de um projeto, uma cura, meu Deus, para algum membro da família ou parentela. Meu Deus, quando eu falo de cura, meu Deus, não somente, meu Deus, de uma cura física, mas também emocional. Sim, meu Deus,
envolvendo sentimentos, Pai, envolvendo, meu Deus, um lado, meu Pai querido, emocional, por intermédio de uma perca, até mesmo, Senhor, uma depressão, um síndrome do pânico, uma crise, meu Pai, de ansiedade, a qual, meu Deus, eu expliquei nesta noite, mas eu continuo crendo, meu Deus, quando apresentamos na palma das tuas mãos, trazendo o Senhor, meu Deus, para junto do projeto, ó Pai, colocamos nas tuas mãos neste momento. Senhor, nós não queremos, meu Deus, nos precipitar em nada. Já erramos muito, meu Pai, no ano que passou. Tomamos decisões sem consultar o Senhor. Nos precipitamos, meu Deus, ao falar. Nos precipitamos, meu Deus querido, até mesmo, Senhor, através dos relacionamentos. Mas nós não queremos, meu Deus, iniciar este ano, meu Pai, da mesma forma que iniciamos o outro. Nós queremos, meu Deus, mudança, queremos transformação, queremos sinais, resposta, meu Deus, direção, meu Deus, mas a Ti, meu Pai, invocamos, a Ti clamamos e suplicamos. Porque se nós, meu Deus, tomarmos decisões precipitadas, vai ser grande, meu Deus, o prejuízo. Meu Deus, vai ser grande, meu Pai querido, até mesmo a ruína. Meu Senhor, nós não queremos. Como o Senhor mesmo nos aponta em sua palavra, em Provérbios 14, 12, há caminhos para o homem parece perfeito, mas no final são caminhos de morte. Aquilo, meu Deus, que parece bom aos nossos olhos, meu Deus, o Senhor sabe, meu Pai querido, porque o Senhor ouve o que nós não ouvimos, o Senhor vê aquilo que nós não vemos, meu Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá uma direção. Meu Deus, nos livra. Meu Deus, eu estou orando por pessoas que são autônomas, ó Pai. Meu Deus, não deixa, meu Deus querido, que pessoas com más intenções se aproximam, meu Deus, para comprar os seus produtos. Meu Deus, que muitas vezes compra, meu Deus querido, dando a garantia que vai pagar e não pagam, meu Deus. E aí o seu filho ou a tua filha, meu Deus, fica em um prejuízo. Quantos, meu Deus, que estão orando comigo, que estão endividados. Meu Deus, que trabalha como autônomo, venderam os produtos e não receberam, meu Deus. Ah, Senhor, então não deixa, meu Pai, que nós adentramos, meu Deus querido, por esse caminho, Pai. Nos livra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, tem projetos, meu Pai, apresentado no terceiro dia. Meu Deus, que é uma causa na justiça. Meu Deus, há projeto, meu Pai, representado, meu Deus, como uma aposentadoria. Ó Deus, há projeto, meu Pai, apresentado nas tuas mãos, meu Deus, até mesmo, Senhor, um imóvel, meu Deus, para alugar ou até mesmo vender, Senhor. Meu Deus, tem projetos, meu Deus, de viagem. Meu Deus, tem projeto, meu Deus, de uma compra de um carro, de uma casa, de um apartamento, de um terreno. Meu Deus, apresentamos nas tuas mãos, meu Deus, o projeto, meu Pai querido, dessa pessoa que se encontra, meu Pai, endividada. Um projeto, meu Deus querido, a qual teu filho e a tua filha quer sair desta dívida. Meu Deus querido, quer pagar essas duplicatas. Meu Deus quer, meu Deus querido, sanar esta dívida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, humildemente, que o Senhor, meu Pai, dentro da tua vontade, revela a cada um de nós o teu querer. Ó Deus, aonde tem um projeto de vida vitoriosa, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, visita neste momento. Ó Pai, que o teu nome venha a ser glorificado. E como ministro da sua palavra, eu abençoo a cada um que está comigo neste propósito. Em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Você que acabou de orar comigo, agora, como eu estou fazendo, a bem da verdade, como eu acabei de fazer, pega o seu projeto e, junto comigo, você vai levantar o seu projeto de vida vitoriosa ao céu, como eu estou fazendo neste momento. Se puder, feche os teus olhos e repita após mim: Senhor Deus, nas minhas mãos está o meu projeto de vida vitoriosa para 2026. Eu entrego nas tuas mãos o meu projeto e que a sua vontade prevaleça em minha vida, pois eu fiz o projeto, mas a resposta vem do Senhor e eu continuo crendo na sua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Se você acabou de orar comigo, deixe o seu amém. Não esqueça que o seu projeto de vida vitoriosa é uma coisa sua, então você coloca no lugar que você tenha acesso, mas só você e Deus leia. E não esqueça de sempre orar pelo seu projeto e unir a sua fé à minha sempre às 21 horas dentro deste propósito. Amém? Nós vamos já finalizar, porque são 22 horas com mais 1 minuto, chamando a sua atenção a você que porventura ainda não confessou a Jesus como seu Salvador. Quem sabe alguém compartilhou com você esta live e você está sentado no seu sofá, sentado na sua cama ou até mesmo na cadeira do papai e falando: Senhor, eu estou afastada, eu estou afastado, eu preciso voltar para a sua presença. Ou quem sabe eu estou falando com alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador. E você precisa confessar a Cristo como Salvador. Porque eu digo e repito, como existe o céu, existe o inferno. E para adentrar o céu, o passaporte é Jesus de Nazaré. Então, se você ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso em vida, porque morto não fala, morto não ouve e morto não vê. Então, esta é a palavra que eu deixo no seu coração. E se você quiser, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp e assim estaremos orando pela sua vida e apresentando a sua vida no altar das orações. Amém? Meus irmãos, eu não canso de falar porque eu vivo da obra e para a obra. E por eu viver da obra e para a obra, eu preciso da sua contribuição. Eu preciso da sua ajuda. É por isso que nesses longos 5 anos de live, o Senhor Deus tem levantado 3 tipos de coluna para me ajudar. A primeira coluna é o dizimista fiel. A segunda coluna é o ofertante fiel. E a terceira coluna é o mantenedor fiel. E você, que é um desses 3, dizimista, ofertante ou mantenedor do ministério que Deus me confiou, não deixa de fazer a sua contribuição. Não deixa de nos ajudar, porque eu preciso da sua ajuda. E você que ainda não é, e se o Espírito do Senhor Deus já tocou no seu coração, nos ajude a continuar a fazer o ID do Senhor Jesus. Irmãos, eu faço visitas. Hoje mesmo eu fui ministrar ceia a uma pessoa numa cidade tão distante daqui, para vocês verem. Só que eu não posto nas redes sociais. Eu não posto o que eu faço nas redes sociais. Porque quem conhece o ministério que Deus me confiou, sabe o que eu faço. Amém? Então nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. E se você me ajudar, eu vou continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos finalizar com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal, mas antes disso,
pega o seu copo com água e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, em nome do Cristo Jesus, quero eu consagrar a Ti este copo com água. Eu confio, acredito que quando teu filho, a tua filha fazer uso desta água, algo irá acontecer, pois o nome do Senhor há de ser glorificado. Orando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalizamos amanhã, querendo Deus, o quarto dia, às 21 horas, domingão, dia 4 de janeiro. Oh, glória! Vamos finalizar? Encurva a sua cabeça e abra suas mãos, por favor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo amém. Faz assim com a sua mão, isso. Você que está aguardando a Nova Jerusalém, o paraíso de Deus, faça acontecer obedecendo à vontade do Pai. Como ministro do Senhor, profetizo eu que o seu domingo, primeiro domingo do ano, venha ser um domingo de paz, um domingo de livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Tenha uma noite abençoada. E um grande abraço do pastor Anderson de Souza. A minha mãe deu ar da graça e hoje com a sua presença. Penha Souza. Beijo no coração, minha mãe, e a sua bênção. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e a cada uma das minhas irmãs. Que vocês venham ter uma noite maravilhosa na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.